Este é um dos poucos lugares em toda a mídia onde se ensina o verdadeiro Evangelho, que é a graça de Jesus. Se o Senhor te trouxe até aqui, é melhor que você fique. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Viva a graça de Jesus! Graça e paz, meus amados irmãos, povo, que haja o que houver, se mantém fiel às ordens de Deus. É você, ovelha bendita do Senhor. A palavra de Deus diz assim, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagaste tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Exaltado seja o nosso Deus, o único que é digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra e de toda adoração. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga uma clara compreensão da vontade de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, submissão, dependência, obediência, subordinação, sujeição ou servilismo é o ato, fato ou ação de se submeter a algo ou a alguém, de se permitir ser controlado, de se deixar dominar de forma passiva. É uma maneira de subordinação. A submissão é baseada na condição de obedecer a ordens de um superior ou de alguém que se postula como um superior, sem ter o direito de tomar decisões por livre iniciativa ou de se expressar perante ele da forma como deveria. É a tendência para aceitar uma situação que lhe é imposta. Uma pessoa que vive em estado de submissão é denominada submissa e se caracteriza pelo excesso de humildade e servilismo, condição típica de quem teve a sua iniciativa cerceada e a sua liberdade negada.
Existem casos em que a submissão é marcada pela espontaneidade do submisso, com uma obediência voluntária. A submissão pode ser uma ação pejorativa quando o indivíduo submisso é vítima de humilhação devido à sua condição de servidão, sendo essa uma das características da escravidão. A palavra de Deus também inclui o princípio da submissão, e de acordo com a Bíblia Sagrada, os termos submissão ou sujeição se referem principalmente ao temor e obediência que um crente deve ter perante o Deus Criador. Jesus foi o nosso maior exemplo de submissão, porque mesmo rogando ao Pai na carne que afastasse dele aquele cálice, no espírito ele não retrocedeu, ele não desistiu da sua missão e se manteve firme e fiel até a morte. Mas é verdade que temos que nos submeter às autoridades constituídas e que elas foram postas por Deus? Sim, meus irmãos, a Bíblia não mente e nem se contradiz. Mas existe um detalhe. A própria palavra de Deus nos apresenta em que circunstâncias isso é uma verdade absoluta. Então, até onde deve chegar a nossa submissão aos governantes, líderes e pastores? Nós temos visto tanto governantes como líderes e pastores que não estão no pleno cumprimento das suas funções, que não amam a Deus e que não procedem da forma estabelecida pelo Senhor. Encontramos também na Bíblia maus governantes, falsos pastores, falsos mestres e falsos profetas. Será que temos que nos submeter também à autoridade de quem não é de Deus? Será verdade que Deus deseja que nós tenhamos uma obediência cega, surda e muda? Que deixemos de lado os dons e sentidos que Ele nos concede e que procedamos como robôs diante de qualquer tipo de autoridade? Qual a extensão da submissão requerida pelo Senhor? Existe alguma situação em que nós podemos desobedecer às autoridades sem estarmos na rebeldia? Essas perguntas algum dia estiveram na tua mente. E nós vamos tentar trazer as respostas através da presente mensagem, como de costume, sempre baseados na palavra de Deus. Deus não nos quer escravizados, muito menos por um agente do mal, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Deus nunca foi a favor da escravidão. E no caso do Êxodo, Ele próprio se mobilizou para libertar o povo de Israel da servidão do Egito. No capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no trecho que apresentaremos a seguir, a palavra de Deus nos cria a primeira exceção à regra da submissão total e incondicional às autoridades. Quando Paulo nos diz que não tornemos a nos colocar debaixo do jugo da servidão, ele está dizendo que não devemos aceitar qualquer tipo de autoridade sobre as nossas vidas. Jesus extinguiu a lei de Moisés e nos trouxe o novo tratado da graça. Então, a orientação de Paulo é para que não aceitemos, de quem quer que seja,
a imposição da lei de Moisés nas nossas vidas, que rejeitemos esse tipo de doutrina e autoridade. Nós não podemos desobedecer a Deus para obedecer ao homem. Esse é um tipo de submissão que o Senhor não aceita da nossa parte. Nós não podemos ser mais fiéis ao homem do que a Deus. Gálatas 5:1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Efésios 2:15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. No trecho inicial que apresentamos, no capítulo 13 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, temos no primeiro versículo uma orientação de Paulo para que nos sujeitemos às autoridades, porque todas foram ordenadas por Deus. Mas ele se refere às autoridades que se empenham em cumprir o papel dado ao Senhor para o desempenho do cargo que assumiram. E nem todas as autoridades se ocupam em atender a expectativa do Senhor. E nem todas são do Senhor. Então, precisamos estar atentos e agir com muita cautela para compreender quais são essas potestades a que Paulo se refere. Porque aquilo que não agrada ao Senhor também não deve nos agradar. Nós que somos do Senhor, somos um espírito com Ele. E nós temos a mente de Cristo. Romanos 13:1. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. 1 Coríntios 2:16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 6:17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Glórias a Deus por isso. Existem irmãos que dizem, simplesmente porque uma pessoa está ocupando um cargo de autoridade, que ela é uma ungida de Deus. Isso é um equívoco. Não confundamos as coisas. Autoridade é autoridade. Unção é unção. Existe autoridade ungida? Sim, claro. Mas não são todas. O ungido de Deus prova a si mesmo e a todos pelas boas obras que realiza. No trecho compreendido pelos versículos 2-4, Paulo nos informa que a pessoa que resiste à autoridade está resistindo à ordenação de Deus e trará sobre si mesma a condenação. Mas ele prossegue dizendo que os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más obras. E então, para não temermos as autoridades, precisamos praticar sempre o bem. Paulo prossegue no seu ensinamento dizendo que a autoridade constituída é um ministro de Deus para o nosso bem. E é um vingador para os que praticam o mal. Então, está subentendido e definido que as autoridades devem temer ao Senhor.
e reconhecer que o seu poder provém dele. As pessoas imbuídas de autoridade devem ser amigos do bem e devem fazer justiça, promovendo o bem e reprimindo o mal. Então, esse é o perfil da autoridade a que temos que nos sujeitar. E fora desse perfil, não temos que nos submeter totalmente. Nós temos que cumprir as leis, mas não temos que nos tornar reféns do mal. Há uma autoridade policial, organizacional ou governamental que não se sujeita ao Senhor nem aos seus mandamentos e que ataca as nossas boas obras, ocupando o cargo não para o bem das pessoas, mas para o seu próprio bem, não temos que nos sujeitar integralmente? Por exemplo, no teu trabalho, se o teu chefe te manda roubar a empresa, você tem que obedecer? É claro que não. Quando a autoridade do homem conflita com a de Deus, nós temos que adotar a autoridade de Deus. O Senhor é a maior autoridade e a Ele sim temos que nos submeter integralmente. Romanos 13, 2. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Já nos versículos 5 a 6, o apóstolo reforça a instrução de que estejamos sempre sujeitos às autoridades que são ministros de Deus. Aqueles que estão governando segundo os mandamentos de Deus. E que nós pagamos tributos para que eles exerçam as suas funções como ministros de Deus. Paulo explica ainda que eles devem administrar os recursos públicos com consciência, justiça e honestidade, e sempre em favor do povo. Então, quando a pessoa não se enquadra nesse perfil, ou não está governando o país dessa forma, a nossa submissão não pode ser total. É fácil compreender que o Senhor espera que sigamos os seus mandamentos e não deixemos as suas orientações para seguir as más determinações do ímpio. No entanto, isso é muito importante, meu amado irmão, minha amada irmã. Nós não somos orientados a gerar e nem participar de movimentos. Nós devemos, sim, orar, orar e orar, porque nós somos embaixadores de Cristo. Romanos 13, 5. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. 2 Coríntios 5, 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo,
que vos reconcilieis com Deus. No último versículo ainda do nosso trecho inicial, que é o versículo 7, Paulo nos orienta a darmos a cada um o que é devido, seja tributo, imposto, temor ou honra. O que Paulo está dizendo é que, como disse Jesus, temos que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Temos que pagar os impostos devidos às autoridades e honrá-las como autoridades. Jesus também pagou impostos, mas o temor temos que ter é de Deus. E temos que honrar a Deus como Deus, a nossa honra maior, e não as autoridades, e muito menos as más autoridades. O primeiro grande mandamento deixado a nós por Jesus nos instrui a amarmos a Deus acima de tudo e de todos. Romanos 13, 7. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Marcos 12, 17. E Jesus respondendo, disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Marcos 12, 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Existem outros trechos bíblicos que também tratam da questão da submissão às autoridades. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, somos orientados a orar por todas as pessoas, inclusive pelas autoridades, porque isso é agradável a Deus. Isso é o cumprimento do segundo grande mandamento de Jesus, para que amemos aos nossos próximos como a nós mesmos. Então, no caso de uma má autoridade, devemos estabelecer o limite da nossa submissão e orar, mas para que aquela pessoa se arrependa e se converta ao Senhor. 1 de Timóteo 2, 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Na primeira epístola de Pedro, somos requeridos a nos submeter a todas as ordenações por amor de Deus. Mas ele faz uma ressalva importante. Nos sujeitemos aos governantes enviados pelo Senhor para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Então, mais uma vez, fica evidente o perfil das autoridades que temos que aceitar. Não podemos nos submeter cegamente aos governantes quando eles próprios são os malfeitores. 1 de Pedro 2, 13. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governantes, como por ele enviados para castigo dos malfeitores
e para louvor dos que fazem o bem. Na carta de Paulo a Tito, o apóstolo nos instrui mais uma vez a obedecermos às autoridades e estarmos sempre preparados para realizar boas obras. Então, quando as autoridades extrapolam o seu direito e se posicionam de forma a nos impedir de realizar as boas obras, temos que, usando de mansidão e sabedoria, adotar uma submissão parcial, já que as boas obras são um estabelecimento do Senhor. Tito 3:1. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós somos filhos de Deus e ministros do Senhor, e somos representantes de Deus neste mundo. E tudo o que fazemos, a forma como fazemos, precisa refletir a imagem de Cristo em nós. Jesus tratou de assuntos muito polêmicos de forma discreta e pacífica, sempre com total sabedoria. A Bíblia nos apresenta situações em que personagens bíblicos reconhecidamente fiéis ao Senhor descumpriram ordens dos superiores porque aquelas ordens estavam na contramão de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, temos uma passagem em que Pedro e João realizaram a cura milagrosa de um homem coxo de nascença que esmolava na porta do templo. Enquanto todo o povo que havia testemunhado aquele milagre louvava a Deus, eles foram proibidos de falar e ensinar no nome de Jesus. Mas diante do sumo sacerdote e de toda a sua linhagem, eles não se intimidaram e se recusaram a obedecer aquela ordem. Atos 4:5. E aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto havia na linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Atos 4:18. Nós pulamos aí nos versículos na sequência, tá, meus irmãos? Porque não vinha bem ao caso para simplificar a nossa mensagem. Atos 4:18. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvirmos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar no que temos visto e ouvido. Louvado seja o Senhor. Essa é a fé de um filho de Deus. Daniel, Ananias, Misael e Azarias se recusaram a comer das iguarias e a beber o vinho do rei Nabucodonosor,
que havia sitiado a cidade de Jerusalém e levado parte dos utensílios da casa de Deus para a casa do Deus dele. E os havia levado como prisioneiros. Eles pediram para si legumes e água. E diante do rei Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abednego também se recusaram a servir aos deuses do rei e a adotar a idolatria dele para adorar a estátua de ouro. Eles permaneceram fiéis a Deus e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Mas a prova de que Deus aprovou e apoiou a posição deles é que o Senhor os livrou de morrerem queimados no fogo. Eles não sofreram dano algum. Daniel 1:8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído, sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos por 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto, e os experimentou 10 dias. Daniel 3:14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estás prontos, quando ouvides o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se não a adorardes, sereis lançados, na mesma hora, dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, o rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Louvado seja o Senhor. Outro exemplo de fé no nosso grande Deus. A postura que o Senhor espera da nossa parte. No livro de Êxodo, temos também o registro de que as parteiras desobedeceram a ordem do rei do Egito para matar todas as crianças nascidas do sexo masculino. Elas temeram a Deus e se mantiveram firmes no cumprimento da lei de Deus. Elas também mentiram diante do rei quando foram inquiridas para continuar obedecendo ao Senhor e salvar
salvar as vidas dos bebês. E Deus as recompensou e lhes concedeu bênçãos e casas. Êxodo 1:15. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, da quais o nome de uma era Sifrá e o da outra Puá. E disse: quando ajudasse a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isto, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. A palavra de Deus contém também o registro de situações em que o próprio Deus rejeitou e castigou as autoridades que não procediam corretamente. Ora, se Deus rejeita as más autoridades, nós, na condição de filhos de Deus e imitadores de Cristo, temos que fazer o mesmo. No primeiro livro de Samuel, Deus destituiu a Saul do reinado porque ele havia rejeitado a palavra do Senhor. No livro de Ezequiel, Deus se posicionou e desautorizou os pastores que, ao invés de apacentar as ovelhas do Senhor, se apacentavam a si mesmos. E ainda, no primeiro livro de Samuel, Deus rejeitou ao sacerdote Eli devido à rebeldia dos seus filhos que estavam roubando as ofertas realizadas pelos fiéis na casa de Deus, enquanto ele assistia a tudo passivamente. Deus também não espera passividade da nossa parte. 1 Samuel 15:22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ezequiel 34:7. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores. Das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. 1 Samuel 2:29. Por que pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim,
para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, tinha falado eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honrarem, honrarei, porém, os que me desprezarem serão desprezados. Louvado seja o Senhor. Nós apresentamos, no início desta mensagem, os sinônimos e a definição para o termo submissão. E os irmãos podem verificar que em nenhum momento apareceu a palavra concordância. Submeter-se não significa estar de pleno acordo, mas obedecer. O Senhor requer que nos sujeitemos, mas Ele não nos obriga a concordarmos. Então, quem pagou todos os impostos, respeitou a lei e, mesmo estando em desacordo, não foi para a porta do palácio do governo com um megafone se manifestar e abrir o coração, se submeteu? Não foi rebelde. Nós, filhos de Deus, temos discernimento e sabedoria dada por Deus e os sentidos exercitados para discernir entre o bem e o mal. E Deus não espera que nos submetamos a ponto de nos tornarmos pessoas irracionais. Ele nos fez animais racionais. Os trechos bíblicos que apresentamos nesta mensagem nos conduzem a nos mantermos sempre fiéis a Deus e atentos ao homem. Maldito é o homem que confia no homem e que afasta o seu coração do Senhor. Nós não podemos confiar mais no homem do que em Deus. Mas precisamos ter muito cuidado. Nós não podemos considerar uma pessoa como sendo uma má autoridade apenas porque ela não faz o que queremos. A obediência dela tem que ser a Deus e não a nós. O respeito é sempre devido, tanto às autoridades como a qualquer pessoa. Mas nós estamos proibidos pelo Senhor de apoiar a quem vive no pecado, para não sermos condenados com as pessoas do mundo. Um mau governante dificilmente foi posto por Deus, mas pelo povo. Deus apenas permitiu que ele assumisse o posto atendendo ao desejo da população. Se o próprio Deus diz que quando o ímpio governa, o povo geme, quando efetivamente o Senhor, Ele próprio, coloca um mau governante, uma pessoa desumana e opressora, é porque Ele deseja que o povo, através do sofrimento, se aproxime mais dele. E note que se aproximar mais de Deus não significa seguir de forma irrestrita a uma má autoridade. Muito pelo contrário, significa ir na contramão do mal. Louvado e exaltado seja o Senhor Jesus. Quanto a você, meu amado irmão, que ainda não está inscrito no nosso canal, mais uma vez te convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo, que irá aparecer ao final.
Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 300 mensagens publicadas. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, submetendo-se sempre às boas autoridades. Mas acima de tudo, em qualquer circunstância, durante todo o tempo, a autoridade de Deus. Amém.